Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o teste de idade, né, como prometido. Essa é uma aula introdutória sobre o teste, vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil. E aí, até o dia 21/4, eu vou ter colocado todos os vídeos introdutórios e a gente coloca o link para quem quiser adquirir o curso, tá bom? Assim como sempre a gente faz, todas as primeiras aulas de todos os materiais que eu vou lançando, eu coloco disponível para todo mundo aqui no YouTube, tá? Nesse teste vamos ter a explicação do teste, a aplicação, o cálculo da idade, tá? E alguns bônus também que vão vir no material, tá bom? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre esse teste, tá? O que ele é? Ele é um inventário dimensional da avaliação de desenvolvimento infantil. Aqui a gente pode ver que tem bastante no canal, tem muito vídeo sobre o Portage, falando sobre o Portage, tá? Então, também é um inventário ali, tem um questionário, é um tipo de inventário dimensional também para saber qual o nível de desenvolvimento em que aquela criança está, né? Ele não é um material para trazer um diagnóstico ali, como material do ETDAH, do SRS-2, né? Que o pessoal que está rastreando TEA, TDAH, enfim, ele é para saber a dimensão ali do prejuízo ou até onde aquela criança está em nível dimensional, tá bom? O objetivo dele, como eu disse, identificar atrasos e dificuldades no desenvolvimento infantil e também planejamento de estratégias de intervenção. Todo curso sempre bota uma aula sobre PEI, sobre PDI, para explicar como é que a gente utiliza esses materiais, né, para desenvolver um plano assertivo para aquela criança, seja você o responsável, seja você o professor, seja você o terapeuta daquela criança, tá bom? Para quem é? Como eu disse, foi desenvolvido para ser realizado por profissionais da saúde e da educação que trabalham com crianças de 4 até 72 meses. Esse teste, ele é avaliado em meses, não é como no Portas que a gente usa anos, né, de 0 a 1 ano, de 1 a 2 anos, não. Ele é calculado em meses e tem um cálculo que a gente precisa fazer para saber a idade exata daquela criança em meses, tá bom? A gente precisa ficar muito ligado nessa questão dos meses. Vamos lá. Conceito e definição, né? O Inventário Dimensional de Avaliação e Desenvolvimento Infantil, que é o IDAD, foi desenvolvido por brasileiros para brasileiros, né? Isso é muito legal, muito importante. Ele é um teste novo, não é um teste aí que está há muito tempo no mercado, como o Portage, como o Denver e outros testes, tá? Mas é um teste que já tem validação, tudo certinho. E ele foi pensado por brasileiros para brasileiros, né? Ele leva em consideração as características culturais, linguísticas, sociais, né, da população brasileira. Então, não foi um teste adaptado de outro país, né? E isso proporciona uma avaliação mais precisa e contextualizada, né? Não que os outros testes não tragam isso, essa segurança, né? Todos os testes tiveram aí pesquisas, adaptações, mas esse teste para mim foi especial porque foi feito, né, diretamente para nossa população, tá bom? Esses são os nomes dos criadores, né, dos pesquisadores e autores do IDAD: Mônica Aparecida da Silva, Euclides José e Denise Ruschel, né, acho que assim se pronuncia o nome, né, todos eles contribuíram para a criação do IDAD, quem quiser pesquisar aí sobre os criadores e tudo mais, né. Então vamos lá. Quem pode aplicar o IDAD, né? Como eu disse, são profissionais da saúde e educação, psicólogos, pedagogos, fonos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, médicos, assistentes sociais, professores, né, que eu não coloquei aí, mas está incluído nos pedagogos, né, os professores de educação infantil aí, todos esses profissionais são habilitados para realizar esse teste, tá bom? Ele não é, uma avaliação fechada, né, como eu mostrei aqui, então você pode aplicar aí numa boa. Também vou falar um pouquinho sobre a aplicação deles na forma escolar, tá, um pouco mais para frente. Tem essa possibilidade, quem é psicopedagogo escolar aí também, quem é professor que quer fazer isso, tá, não é obrigado. Quem é do AEE aí, da sala de recurso, que tem essa vontade de realizar esse tipo de avaliação, tá aí a dica. O objetivo do IDAD, né, ele tem um objetivo ali de observar o desenvolvimento infantil,
né. A principal intenção é identificar se a criança está dentro da sequência esperada de aquisição de habilidades, né, ou se existe atrasos que exijam intervenção, né. Como eu falei, o idade não faz diagnóstico, não tem como você tirar ali um diagnóstico fechado, mas ele faz parte do seu rastreio ali investigativo, da sua avaliação, né, se você está tentando rastrear um TDAH ali, é um TEA ou outro transtorno ou alguma síndrome, enfim. É um teste que pode acompanhar ali um questionário, né, um inventário que vai acompanhar ali o roteiro investigativo, né, vamos dizer assim. O que é desenvolvimento, né? O conceito de desenvolvimento no contexto da idade é entendido como um processo dinâmico e complexo que envolve mudanças contínuas e progressistas, né? O que que é um processo contínuo? O desenvolvimento infantil é um fluxo contínuo e ininterrupto, sem um ponto de parada definido. Então, ele está em crescente, ali, em constante desenvolvimento, né. A pergunta central do idade, né, na progressão constante é: a criança está se desenvolvendo dentro da sequência e no tempo esperado para a sua faixa etária? Né, e ritmos diferentes. Isso é uma questão que é muito importante se entender, esse contexto do desenvolvimento, porque muitas pessoas acabam caindo na armadilha de cada criança tem o seu tempo, alguns aprendem muito rápido e muito devagar, então vamos esperar, né. Na verdade, cada criança tem o seu tempo dentro de um tempo determinado. Então, dentro de um processo, desse processo contínuo, dentro dessa progressão constante, existe um tempo, de espera para que aquela criança se desenvolva. Passou desse tempo ali, e ela ainda não se desenvolveu, ou até mesmo se ela se desenvolveu rápido demais, muito acima do esperado para a idade dela, e a gente vai ver isso no curso sobre curvas de desenvolvimento, sobre a observação e interpretação do teste. Quando a gente vê que essa progressão está muito lá em cima, quando esse ritmo está muito acelerado ou muito devagar, é necessário encaminhar para uma intervenção, seja para um diagnóstico. E é importante ressaltar também que nós não, no quesito diagnóstico, nós não damos um diagnóstico, né? Nenhum profissional dá um diagnóstico fechado. Nós damos dedução diagnóstica e o laudo, na verdade, damos um diagnóstico, né, entre aspas, e o médico vai trazer um laudo final, né, na verdade, né. Nós trazemos ali a investigação, as nossas deduções diagnósticas, como profissional psicopedagogo, ali, o pedagogo também pode trazer ali uma dedução daquilo que ele acredita com embasamento, né, você não pode simplesmente botar ali: "Ah, eu acho que ele tem TDAH", e ponto. Não, precisa ter uma investigação, você precisa embasar a sua dedução em testes, em avaliações, em observações, tá bom? Então vamos voltando aqui para o que é o desenvolvimento, é importante ter em mente isso, que cada criança tem o seu ritmo, mas dentro de uma sequência pré-determinada, dentro de um tempo determinado, tá bom? Vamos lá. O papel dos atrasos no desenvolvimento, né? O conceito do atraso no desenvolvimento é fundamental para a aplicação do idade, né? Ele é usado justamente quando já tem um alerta ali, muitas das vezes, a criança já entra no consultório, já está na escola, você já percebe que ela é diferente das demais, né? Que ela já não está aí nessa progressão aí de desenvolvimento, ela já está apresentando ali um alerta, e aí você vai aplica o inventário, tá bom? Essa criança pode não estar necessariamente com um transtorno, mas pode precisar de estimulação, adicional. Então, isso é muito importante também a gente pensar que em não focar em achar alguma coisa, em achar uma síndrome, em achar um transtorno. Muitos pais, às vezes, chegam em consultório ou conversam com os professores, né, eu tô falando um pouco mais sobre professores, que eu percebi que tem um grande número de professores que estão buscando mais informação sobre essa questão do desenvolvimento, sobre o atraso, então eu vou tocar um pouquinho no assunto da sala de aula também, tá bom? Muitos desses profissionais recebem escuta de pais preocupados com transtornos específicos, mas é muito importante, levar em consideração e relatar a esses responsáveis que a nossa responsabilidade é estimular, né, trazer um estímulo adicional para que essas crianças superem esses atrasos, porque pode ser que aquela criança não tenha nenhum transtorno, não apresente nada, atípico, né, mas ela tem um atraso, né, aí eu citei a pandemia, por exemplo, o uso excessivo de celular também tem trago muitos atrasos, né, na coordenação motora fina principalmente, atrasos, socioemocionais, né, questões de comunicação, enfim, tem variadas consequências
consequências aí do uso excessivo do celular, das telas, da televisão. Então, precisamos ficar de olho nisso também. Bem, continuando falando sobre atrasos de desenvolvimento, intervalo de tempo esperado. Cada marco de desenvolvimento, como eu falei, tem um intervalo de tempo esperado para se alcançar. Quando a criança não alcança um determinado marco no tempo esperado, isso é considerado um sinal de que a criança precisa de estimulação. Então, isso aí é bom a gente fixar, porque muita gente vem com esse pretexto do cada criança tem o seu tempo, então a gente precisa ter muito isso afiado na ponta da língua, que cada criança tem o seu tempo dentro de um tempo determinado. Existe um intervalo de tempo e nesse intervalo ela precisa alcançar esse marco. Se ela não alcançar, é necessária estimulação, independente de haver transtorno ou não. Atrasos em áreas específicas, né, quando a criança apresenta apenas alguns atrasos em áreas específicas, como linguagem ou motricidade. A criança pode precisar de estimulação direcionada para essas habilidades e não significa que é um transtorno. E atraso global do desenvolvimento significa que todos os domínios daquela criança estão prejudicados. Então, motor, cognitivo, linguístico, socioemocional estão comprometidos. Então, a gente fala que há atraso global. E aí também é um sinal, né, para TEA e TDAH ou deficiência intelectual. Não significa que se a criança não tiver um atraso em todos os domínios, ela não tenha um desses transtornos, mas ter todos esses atrasos, aí a gente já é um alerta para o TEA, tá? Para o TEA e para outros transtornos também. A aplicação do IDAD. O IDAD, ele é muito legal porque, diferente do Portage, que eu também amo de paixão, foi um dos primeiros testes que eu comecei a aplicar, ele não precisa que você aplique ele em consultório. Então, assim, para quem atua sozinho, tá? Quem não tem um auxílio aí de uma equipe, quem não tem um AT, ou quem não tem uma participação muito ativa da família, ele é um teste maravilhoso, né? Porque você não precisa depender de estar orientando os pais em como que eles vão aplicar o teste, como no Portas a gente precisa fazer, né? Ó, tu vai fazer assim, assim, e aí, dependendo da resposta da criança, você vai colocar sim, ou colocar não, vai colocar às vezes. Não, a aplicação do idade, ela é feita por relato de cuidadores. Então, são os cuidadores principais da criança. Você vai pegar, pode ser o pai ou a mãe, ou os dois, ou outros responsáveis que tenham um vínculo muito forte com aquela criança, né? Que estejam em observação diária com aquela criança, e eles vão, responder aquele questionário, tá. Então ele é mais fácil, porque como aquela criança está muito mais tempo com os pais do que com você, fora que muitas das vezes, o seu consultório não está ainda adaptado a ponto de você querer aplicar questionários muito longos, com muitos recursos, às vezes você não tem tanto, tanta grana ainda, está começando agora, ele é um teste maravilhoso, apesar de ser um teste caro. Porém, eu vou deixar lá disponível dentro do curso os materiais, assim, que dá para você aplicar o teste já, sem ter que se preocupar em comprar todos os materiais agora, tá bom? Então vamos lá. A dimensionalidade do IDAD, tá? Ele, avalia a área ali cognitiva, socioemocional, comportamental, linguagem e comunicação receptiva, linguagem e comunicação expressiva, motricidade fina e motricidade ampla. São todas as áreas que ele avalia, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais dessas áreas? Domínio cognitivo, né? O domínio cognitivo está relacionado aos processos mentais, que permite a criança conhecer, aprender, lembrar, compreender e resolver, né? Botei alguns exemplos aqui, como a criança resolve problemas do dia a dia, como ela aprende estratégia para alcançar um objeto, né? Já peguei crianças que, por exemplo, se eu colocar um obstáculo na frente dela, ela não consegue ter o raciocínio de passar pela lateral e buscar o que ela precisa, ela fica ali estagnada. E aí você já tem um alerta aí de uma questão cognitiva, tá? Ela tem 90 itens, tá, para você responder e ela está em todas os 72 meses, como também quem já viu o Portas aí já sabe mais ou menos como que é, né, dividido ali em áreas, em idades e tudo mais. Domínio socioemocional, 74 itens, desculpa. Avalia se a criança se relaciona com os outros, como ela compreende e regula suas emoções, tá? Relações com adultos e pares, compartilhamento de atenção, reação à frustração e capacidade de entender regras sociais. Comunicação e linguagem receptiva.
41 itens, tá? Refere-se à capacidade de compreender a linguagem falada e os gestos, tá? Que inclui entendimento de palavras e frases, compreensão de gestos e expressões e entendimento de diversos tons de voz. Esse aí já é um ponto que quando a criança já está ali baixo nesse abaixo, você já dá para enxergar ali, às vezes, um TEA ali, né? É muito característico esse entendimento de palavras e frases, compreensão de gestos e expressões, entendimento de diferentes tons de voz ali, você já consegue ver que uma criança com TEA tem muito essa dificuldade, tá? De entender as nuances da comunicação. Comunicação em linguagem expressiva, né, uso de sons, palavras e frases, uso de gestos e transmitir ideias e emoções, né, tem 50 itens, muitas das vezes a criança não tem essa capacidade de se expressar verbal e não verbalmente, né. Tem sempre aquele mesmo rostinho para todas as emoções, todas as horas do dia, né, então ela tá sempre com a mesma carinha para expressar tudo, alegria, tristeza, dor, enfim. Motricidade ampla, motricidade fina, né, a ampla a gente sabe que mexe com vários músculos do corpo ao mesmo tempo, pernas, braços, né, pular, subir escadas, correr. Motricidade fina, cortar, escrever, desenhar, rabiscar, né, abrir, fechar pequenas coisinhas, né. Geralmente o uso excessivo do celular aí você vê uma motricidade fina bem prejudicada, além de outras questões também, questões socioemocionais também acabam, mexendo muito quando a criança tem dependência a telas. E quando você pega ali a avaliação pronta da criança, você junta com o histórico, você consegue já maquinar ali um pouco do porquê de cada coisa, tá? Comportamento adaptativo, 78 itens, refere-se à capacidade da criança de se adaptar ao seu ambiente, com foco em independência pessoal, tomar banho, se vestir, se alimentar e responsabilidade social, cumprir regras, esperar sua vez. Comportamento adaptativo ali eu também tenho visto uma pontuação bem fragilizada em deficiência intelectual, né, essa questão da independência pessoal e da responsabilidade social no quesito fazer as coisas, né, cumprir regras sem ser solicitado, né, aquela coisinha básica do não precisar ser chamada atenção para fazer alguma coisa. Exemplo, né, a criança escova os dentes sozinha, toma banho sozinha, come sozinha, né, claro que se estiver na fase própria para a idade dela, claro que a gente não vai esperar isso de uma criança de 4, 5 meses, né, mas vocês conseguiram entender. A importância da avaliação multidimensional, né, essa estrutura permite identificar atrasos específicos, né, então você consegue fazer justamente isso. Nossa, ela tem um uma progressão ali muito baixa, um desenvolvimento muito baixo em motricidade fina, mas as outras ela é boa, tudo mais. O que que pode ser? Não, será que é o uso de telas? Será que é alguma outra, questão ligada à coordenação motora fina somente? Será que eu indico para um psicomotricista? Será que eu indico para um TO, hein? Planejamento de intervenções, direcionadas, né, então se você sabe que a criança tem uma limitação ali numa área específica, você já consegue dali perceber o que você precisa avaliar, o que você não precisa se preocupar. Por aí, né, traça um perfil funcional, né, cria um mapa completo das habilidades e necessidades da criança em diferentes domínios. Isso é muito importante na hora do PEI, porque, por exemplo, na hora que você vai montar um PEI, você não pode colocar só o que a criança tem de limitação, né, caso você seja o responsável por criar esse PEI para enviar para a escola, ou um PDI para que outros profissionais usem como base, né, que é o plano de desenvolvimento ali, que é o plano para que você consiga trabalhar durante as sessões, né. Se caso você, for responsável por criar, né, lembrando que depende muito de profissional para profissional, eu gosto de criar o PEI dos meus pacientes, eu faço PEI, não é minha obrigação como psicopedagoga criar um PEI, tá, isso aí é uma obrigação, claro, do professor, mas vamos pensar aqui numa sala que tem 25 crianças, eu já fui professora. Então vamos pensar numa sala com 25 crianças, você chega para esse profissional, que já está totalmente sobrecarregado, que muitas das vezes não tem a atualização necessária, não tem tempo, não tem recurso, e você fala para ele que ele precisa criar um PEI, cara, não dá. Tá, ou ele vai pegar alguma coisa ali da internet muitas das vezes, ou então ele não vai ter tempo para criar tudo isso, para estudar, para pesquisar, para pedir relatório para profissional que atende, para pai, enfim.
Claro que isso vai de realidade para realidade. Eu trabalhava no município da minha cidade, mas, pode ser que você trabalhe numa escola em que tenha mega recursos aí, que tenha um psicopedagogo que possa te ajudar, né, tô falando isso como se eu estiver falando com algum professor, mas, se você é um psicopedagogo também e tem vontade de montar, então tá aí a ideia. Se você é um professor e tem essa possibilidade, né, tá aí a ideia de sempre colocar as habilidades e as necessidades, nunca foca só nos problemas. Bota ali no peito também que a criança tem habilidade disso, 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 nisso, nisso, nisso ela é boa, e isso aí você consegue extrair muito bem do idade, tá bom? Público-alvo, como eu já falei, né, crianças de bebês de 4 a 12 meses, crianças de 1 a 3 anos e pré-escolares de 4 a 6 anos, tá? Porque essa faixa etária, né, a gente fala sobre plasticidade cerebral, vou preparar uma aula no curso falando sobre isso, né, identificação precoce de atrasos e dificuldades e intervenção assertiva, né, tudo que você começa ali, eh, primeiro que você já tem ali um teste, você já tem uma base, você já sabe aquilo que a criança precisa, você está começando na faixa etária certa, você está começando, na intervenção precoce, é resultado positivo, tá. Não posso aqui mensurar o tamanho desse resultado positivo, mas com certeza é um resultado positivo. Sobre plasticidade cerebral, né, para quem não nunca leu sobre, acredito que a maioria aqui já saiba, é o cérebro infantil, ele forma conexões neurais com uma velocidade muito boa. Então você consegue ali, vamos supor que nosso cérebro seja uma massinha, quando você começa a fazer essa intervenção muito cedo, ele é moldável, ele consegue criar conexões para que se aquela criança possua uma deficiência numa área específica, ele vai fazer ligações ali necessárias para que outras áreas supram aquela demanda, tá bom? E eu vou explicar numa aula mais, maior sobre isso, né. Eu acho interessante que todos saibam, e vou deixar lá no curso também, tá bom? Vamos para o próximo tópico. Vantagens de aplicação via cuidador, tá? Eh, Vamos lá. Comportamentos cotidianos, né, permite captar comportamentos cotidianos que não apareceriam numa avaliação clínica formal, informações contextualizadas, garante acesso a informações mais contextualizadas e realistas, e inclusão e acessibilidade, né, viabiliza a aplicação mesmo em crianças com dificuldade de comunicação ou mobilidade, porque é o cuidador que está ali pertinho, ele tem as manhas dele ali para conseguir extrair o que ele precisa daquela criança, né, informações contextualizadas e realistas, porque ele está ali diariamente com aquela criança e também consegue ter ali uma personalidade real, né, de como que ela é, de como que ela reage. Eh Permite captar comportamentos cotidianos que não apareceriam num ambiente clínico formal, né. Claro, se você vai pegar uma criança pequena que você nunca viu na sua vida, vai aplicar um porta, você vai ter muito mais dificuldade de extrair aquilo que um pai veria. Por isso que é sempre bom ter essa parceria, né, em ambos os testes é importante você ter essa parceria, para que você consiga extrair o resultado mais fidedigno possível, mais realista possível, tá. Eh uma reflexão, né, que você está observando a criança no momento, mas o cuidador está com ela ali todos os dias, né. Use esse olhar ao seu favor. Como funciona a aplicação do IDAD? E essa parte aí eu vou deixar para o próximo vídeo, tá. Se ele já estiver disponível, vai estar aqui no link aqui embaixo, vai estar em cima aqui, aparecendo para você. Caso não esteja indo, só aguardar que ele vai aparecer já já, durante essa semana toda aí, vou estar lançando os primeiros vídeos do nosso curso. Desde já eu quero agradecer a todo mundo que está mandando mensagem, todo mundo que está seguindo o canal, todo mundo que está seguindo no Instagram. Eh esse apoio de vocês que me faz criar mais coisas, né, cada vez mais coisas. E aí comentem, coloquem suas dúvidas aqui embaixo, deixem suas sugestões. E é isso, e até o próximo vídeo. Um beijo.